Nós estamos, durante esses dias, tendo um estudo do livro do Apocalipse. Nós começamos com o capítulo 12, e nós vimos que no capítulo 12 do livro do Apocalipse, nós encontramos ali um grande conflito. Nesse grande conflito, nós vimos que existem dois lados, e os dois lados são Jesus e os seus anjos contra o diabo e também os anjos que o acompanharam na rebelião dele no céu. No capítulo 13, nós vimos o plano do diabo. A Bíblia revela qual é a estratégia do inimigo para derrotar a mensagem de Deus e, consequentemente, não deixar as pessoas conhecer o Evangelho. A Bíblia chama estes dois planos de a besta que surge do mar e a besta que surge da terra. Ao estudar aqui, nós vimos que a besta que surge do mar foi a maneira como o inimigo, um plano, uma estratégia que o inimigo estabeleceu de vir para dentro da igreja e de dentro da igreja tentar destruí-la. A besta que surge da terra é o ataque final, é a maneira de sufocar aquele remanescente que ainda permanecer fiel a Deus. Então o inimigo constrói ali, juntamente com o Estado, um plano de sufocamento. Primeiro, um estrangulamento econômico e, finalmente, então, para aqueles que ainda sobrevivem a esse estrangulamento econômico, então, um decreto de prisão e depois de morte. Hoje nós vamos estudar o capítulo 14. No capítulo 14, vamos ver o plano de Jesus. Qual é o plano de Jesus para a última pregação do Evangelho ao mundo? E é este plano que o inimigo tenta sufocar. Vamos ver qual é o plano de Jesus. E o plano de Jesus está no capítulo 14 do Apocalipse. Mas antes de começarmos a ler o Apocalipse, vamos fazer uma oração, pedindo a Deus que nos ilumine no estudo de sua palavra. Vamos orar? Querido Deus, nosso Pai, nós acreditamos que o Senhor é o revelador das Sagradas Escrituras. A Tua palavra diz que nada da profecia vem por particular elucidação, mas tudo vem da inspiração do Espírito Santo. Quando abrimos o livro do Apocalipse também, no primeiro verso, vimos ali que o Apocalipse é uma revelação do Senhor para os Teus servos, para mostrar as coisas que vão acontecer nos últimos dias. E nós estamos aqui como Teus servos para abrirmos a Tua revelação. Pedimos então que o Senhor nos dê a capacidade de compreendermos esta revelação. Que o mesmo Espírito Santo que inspirou os profetas possa nesta noite nos iluminar, para que possamos entender muito mais do que simplesmente o significado das palavras, mas que nós possamos entender a Tua mensagem para cada um de nós. Nos ilumine, nós rogamos humildemente no nome santo e bendito de nosso Salvador Jesus Cristo. Amém. Apocalipse 14, verso 1, diz assim, se você tem sua Bíblia aí, você pode abrir para ler. Apocalipse 14, verso 1. Aqui está João escrevendo, ele diz que ele tem uma visão, e ele diz assim: olhei, e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de seu pai. Vocês sabem quem é o Cordeiro? Isso, a Bíblia chama Jesus Cristo de o Cordeiro. Em vários textos na Bíblia, Jesus é chamado de o Cordeiro. Então, quando João diz assim, olhei e vi o Cordeiro, ele não está se referindo a uma ovelha, por exemplo, ao símbolo. Ele está dizendo a quem o símbolo representa. O Cordeiro com C maiúsculo é um símbolo de Jesus. Então ele vê Jesus. E ele vê Jesus em que posição? Vê Jesus em pé. Esse texto nos faz lembrar de Daniel capítulo 12, verso 1. Em Daniel 12, verso 1, diz que Miguel se levanta para defender os filhos do seu povo, no tempo devido. No tempo devido, Miguel se levanta para defender os filhos do seu povo. Nós estudamos aqui e vimos também que Miguel é o nome que Jesus recebe. Quando ele luta diretamente contra Satanás, Jesus é chamado de Miguel. É um título militar de Jesus na batalha direta, frente a frente contra o mal. E Miguel significa quem é como Deus. Então, lá em Daniel, no capítulo 12, verso 1, diz que no tempo devido, Miguel se levanta para defender os filhos do seu povo. E aqui no capítulo 14, verso 1, diz que Miguel também se levanta. Miguel aqui agora é chamado de o Cordeiro. E o Cordeiro então está em pé, e o Cordeiro se levanta.
E o cordeiro não está sozinho. De quem o cordeiro está acompanhado? 144 mil. Quem são estes 144 mil? São anjos? Não, o texto diz que são pessoas que foram compradas da terra para Deus, pessoas que foram tiradas da terra para Deus. E estes 144 mil são um povo especial que Deus tem na terra. E naquele texto, a partir agora do verso 2, Apocalipse 14, a partir do verso 2, nós vamos encontrar ali 5 características destes 144 mil que seguem o Cordeiro. Se você tem a sua Bíblia aí, Apocalipse 14, a partir do verso 2. O verso 2, no verso 1, João diz, eu vi. E agora no verso 2 ele diz, eu ouvi uma voz do céu, como voz de muitas águas, como voz de grande trovão. Também a voz que eu ouvi era como de arpistas, quando tangem a sua harpa. Entoavam um novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. E ninguém pôde aprender o cântico, senão os 144 mil que foram comprados da terra. São estes os que não se macularam com mulheres, porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro, por onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. E não se achou mentira na sua boca, não tem mácula. Então estes são os 144 mil. E aqui nós vimos que eles têm 5 características. Apresenta aí nesse texto 5 características dos 144 mil. A primeira característica, nós vamos ver ali, diz que eles têm o selo de Deus. Os 144 mil também, eles não se macularam com mulheres. Diz o texto que são castos. Eles são seguidores do Cordeiro. E eles são redimidos da terra. E, finalmente, diz que não vivem na prática da mentira. Então, os 144 mil tem estas 5 características. Vamos falar, quando a gente repete, a gente aprende mais. Qual é a primeira característica dos 144 mil? Tem o selo de Deus. A segunda característica? Não se macularam com mulheres. A terceira característica? São seguidores do Cordeiro. A quarta característica? São redimidos da terra. E, finalmente, a última característica? Não vivem na prática da mentira. Então, nesse momento final da última pregação sobre o Evangelho, Jesus, então, tem na terra uma geração especial. Esta geração podia ser chamada de qualquer outra coisa, mas ele resolveu chamá-los de 144 mil. E esta última geração tem essas características. Agora vamos ver cada uma dessas características individualmente. O selo de Deus. Qual é o selo de Deus? Eu vou pedir um voluntário para mim, aí, um de vocês, para ler para mim Ezequiel capítulo 20, verso 12, e depois Ezequiel capítulo 20, verso 20. Se você tem a sua Bíblia e alguém não tem a Bíblia, precisa de uma emprestada, a gente tem várias aqui que podemos emprestar. Todos têm? Então, Ezequiel, se você fechar a sua Bíblia e tentar abri-la no meio, provavelmente você vai abrir no livro de Isaías. Aí andando como se estivesse abrindo mais para o final, mais para o início, está em Isaías, caminha algumas páginas em direção ao final e você vai encontrar Jeremias e logo depois de Jeremias, Ezequiel. Ezequiel capítulo 20, verso 12 e verso 20. Temos um voluntário para ler para a gente? Por favor, irmão Elias, com essa voz de locutor de FM. O verso 20 também, por favor. Muito obrigado, irmão Elias. Aí fala de um sinal entre Deus e seu povo. Que sinal é este? A santificação do sábado. A santificação do sábado foi pedida por Deus desde o Éden. Quando Deus criou os céus e a terra, diz que ele separou o 7º dia, e este 7º dia ele reservou para ele. E ele tornou aquele dia santo, aquele tempo santo, pela presença dele no tempo. Aonde Deus está, o local se torna santo.
E o tempo do sábado é santo por causa da presença de Deus no tempo. Deus vem para este tempo, Deus vem para esta nossa realidade, portanto, Ele torna o sábado santo pela sua presença. E nós, quando reconhecemos isto e aceitamos isto, que o sábado não nos pertence, que o sábado é um tempo santo, nós estamos reconhecendo a Deus como Criador, porque a única razão para tornar o sábado um dia diferente é se você reconhece Deus como Criador. E se você o reconhece como Criador, você também deve reconhecê-lo como seu Redentor, porque pecamos, nos afastamos de Deus, mas Deus veio à terra. A Bíblia chama Jesus de Emanuel, Deus conosco, Deus que veio à terra para nos resgatar, para nos tirar do domínio do mal e nos dar novamente uma oportunidade de vivermos no reino dele. Agora o reino de Deus ainda não é físico na terra. O reino de Deus na terra hoje é espiritual. Mas em breve, com a volta de Jesus, este reino espiritual se converterá num reino físico. Hoje nós vivemos no mundo físico, mas já pertencemos ao reino espiritual de Deus que veio à terra com a vinda de Jesus. Quando Jesus veio à terra, ele diz: o reino está perto, ou o reino chegou, porque o reino foi inaugurado com a presença dele aqui na terra. Hoje eu e você vivemos no reino de Deus. Alguém mais pode ler para mim, um voluntário, Colossenses 1, verso 13? Colossenses 1, verso 13. Posso ter um voluntário para ler para a gente? Está lá no finalzinho da Bíblia. Folheando, e você vai encontrar ali livro de Coríntios, indo um pouco mais para frente, vai ter Gálatas, Efésios, Filipenses e finalmente Colossenses. Um voluntário, 1 verso 13. Quem puder ler, só levantar a mão aí para eu saber quem vai ler para a gente. A irmã, que eu esqueci o nome da senhora agora, mas a senhora pode ler para a gente, por favor. Amém. Muito obrigado. A senhora vê aí o tempo verbal? O tempo verbal está no presente, no futuro ou no passado? No passado, ele nos libertou. Deus nos libertou de onde? Do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Os dois verbos aí estão no passado, porque esta é uma ação que Deus já fez. Nós hoje já vivemos no reino do Filho do seu amor. Já vivemos no reino de Deus hoje. E qual é o sinal daquele que vive no reino de Deus, que é selado pelo Senhor? A santificação do sábado. Então o sábado, a santificação do sábado é importante, porque é ela que nos liga com o nosso Criador. A segunda característica, então, do 144.000 diz que eles não se macularam com mulheres. Esta é uma afirmação simbólica ou é uma afirmação literária? É simbólica, né? Tudo aqui nesse texto é simbólico. Porque a Bíblia fala que existem algumas mulheres. Vamos dar uma olhadinha em Apocalipse 17, 3 e 4. Essas mulheres que os redimidos nunca se macularam com elas. Apocalipse 17, 3 e 4. Quem vai ler para a gente, levanta a mão para eu poder ver. E aí eu peço para ler. Sim, o irmão Roberto. Lê o 5 também, por favor, irmão. Das prostituições ou das prostitutas? Prostituições, né? Aí estão então as mulheres que a Bíblia fala. Aqui na minha tem das abominações da terra. Aqui a Bíblia mostra que nós que temos aí essa mulher de Apocalipse 17. Ela é chamada de Babilônia. E ela é a mãe, então, das meretrizes da terra. Então, as mulheres com quem os redimidos nunca se macularam, não são mulheres no sentido físico, né, literal, mas mulheres no sentido simbólico. São a falsidade, não se envolveram com engano, não se deixaram vencer pela uma mensagem enganosa, mesmo tendo o nome de Cristo, mesmo que a igreja pregue em nome de Cristo, mesmo que ensine em nome de Cristo, mas
infelizmente, está contaminada pelo erro. É um plano, um projeto do inimigo para desviar os salvos da verdade. Então, este remanescente, ele não está neste meio. O remanescente não sai do meio destas mulheres igrejas. Este remanescente está separado delas. Por isso que a Bíblia diz que a característica dos 144.000 é não ter se imaculado, não está lá, não está envolvido, não saiu deste meio. Esses 144.000, eles estão afastados disso. Essa é a segunda característica dos 144.000. Então, Babilônia e suas filhas meretrizes, igrejas cristãs que perpetuaram o ensino deturpado das Sagradas Escrituras. Este é o significado destas mulheres com as quais os redimidos, os 144.000, não se imacularam. A terceira característica nós vimos, seguem o Cordeiro por onde quer que vá. Um voluntário pode ler para mim, Lucas 14, 33. Quem pode ler esse texto para mim? Lucas 14, 33. Sim, irmã Lúcia. Lê mais uma vez, irmã Lúcia, para ficar bem gravado na nossa mente, por favor. Isso. Aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Veja que uma das características dos 144.000 é seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Então nós não podemos seguir o Cordeiro se alguma coisa nos prende. O texto bíblico não nos proíbe de ter o que nós temos, de ter aí a nossa casa, as nossas propriedades, carros, ou qualquer outra coisa. Isso não é pecado ter isso, desde que seja ganho de uma maneira honesta, claro, né? O que a Bíblia está dizendo é que isto não deve ser um empecilho para seguirmos o Cordeiro. Quando você é defrontado com a verdade bíblica, você não pode fazer contorno. Ah, mas se eu aceitar isto, como que eu vou fazer tal coisa? O que você vai fazer é abandonar tal coisa e vai seguir o Cordeiro. Você vai seguir o Cordeiro para onde o Cordeiro lhe guiar. Para onde o Cordeiro for, você vai seguir o Cordeiro. Você vai ser fiel ao Senhor Jesus. Essa é a característica desse remanescente. Ele é fiel a Jesus, independentemente de quaisquer consequências. Os 144.000 seguem o Cordeiro. Eles foram redimidos da terra, diz o texto bíblico. Eles estão no mundo, mas eles não pertencem ao mundo. Neste texto de João, capítulo 17, nós encontramos aí uma oração de Jesus. É a maior oração de Jesus registrada na Bíblia. Jesus, ele faz essa oração a Deus, pedindo em favor da igreja que ele estava deixando na terra. E ele fala sobre essa característica de viver na terra, mas não pertencer a este mundo. Um voluntário pode ler estes versos para mim, por favor? Por favor, irmão. Verso 6. Nós temos o microfone aqui. Obrigado, Rei. Muito obrigado. Eu revelei teu nome àqueles que do mundo me deste. Eles eram teus, tu os destes a mim, e eles têm obedecido a tua palavra. Agora eles sabem que tudo o que me destes vem de ti, pois eu lhes transmiti as palavras que me deste, e eles a aceitaram. Eles reconheceram de fato que vim de ti, e creram que me enviaste. Eu rogo por eles. Não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. O senhor leu também o 14 e o 19? Lê para mim também o 14 e depois o 19. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Em favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. Muito obrigado. Jesus diz claramente aí que essas pessoas estão vivendo no mundo, estão pisando na terra. São pessoas que estão vivendo aqui, mas elas não pertencem a este mundo. Porque embora vivam aqui, elas já estão no reino de Deus.
elas já estão incluídas no reino de Deus, elas já vivem no reino de Deus espiritual, embora estejam vivendo neste mundo físico. Essas pessoas não esperam pela salvação no futuro, como um evento futuro, elas já vivem como salvos hoje, porque nós já estamos no reino do Filho do seu amor. Ele já nos transportou e já nos colocou lá. Então os 144 mil estão na terra, mas eles vivem como cidadãos do reino dos céus. E finalmente nós temos a quinta característica deste grupo dos 144 mil. Dizem que eles não vivem na prática da mentira. Nós temos dois textos que nós vamos ler agora. O primeiro é Salmo 119, 142 e 151. Voluntário que vai ler, só levanta a mão para o Ronei poder dar ali o microfone. Quem pode ler para a gente? Aqui, a Marisa. Marisa, verso 142 e o 151 do Salmo 119. Vamos começar aqui com o 142. A tua justiça é justiça eterna, e a tua lei é a própria verdade. Agora o verso 151. Tu está perto, Senhor, e todos os seus mandamentos são verdade. Isso, muito obrigado. Dizem que eles não vivem na prática da mentira. Então o que eles exaltam no lugar da mentira? A verdade. E o que é a verdade? Esse texto define a verdade aí como sendo a lei de Deus, como sendo os mandamentos de Deus. Então este remanescente tem um apreço muito grande pelos mandamentos de Deus. Esse remanescente tem um apreço muito grande pela lei de Deus. Ele prega a validade da lei de Deus, porque a lei de Deus é a verdade, está escrito aí. Os mandamentos de Deus são a verdade, está escrito aí. Quando você prega contra a lei, ou quando você prega contra os mandamentos, você está se opondo à verdade. Então o remanescente necessariamente guarda os mandamentos de Deus. O remanescente necessariamente guarda a lei de Deus. Não existe os 144 mil, não existe ninguém entre os 144 mil que não seja observador da lei de Deus, que não exalta os mandamentos de Deus, porque eles não vivem na prática da mentira. E viver contra a lei e contra os mandamentos é viver na prática da mentira. A prova está no próximo verso aí, 1 João capítulo 2, versos 3 e 4. Quem pode ler para mim este texto, por favor? Irmão Jaime que vai ler para a gente. 1 João 2, 3 e 4. Ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Muito bem, muito obrigado, irmão Jaime. Olha aí, nós o conhecemos porque nós guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço e não guarda os seus mandamentos, o que ele é? Mentiroso, e nele não está a verdade. Jesus Cristo, palavra de Jesus Cristo, isto. Então, o remanescente, os 144 mil, faz parte, está entre aqueles que guardam os mandamentos de Deus. Ninguém que não guarda os mandamentos de Deus ou diz que alguns dos mandamentos não têm validade, não pode fazer parte dos 144 mil. Então estas são as 5 características dos 144 mil. Estas são as 5 características deste povo remanescente. Então os 144 mil é um número simbólico, não é um número literal, só 144 mil, não 143.999, nem 144.001. Então este número não representa um número, não é um número literal, é um número simbólico. Quem é os 144 mil? Os 144 mil representam o remanescente de Deus nos últimos dias. Os 144 mil estarão vivos na terra na proclamação final do Evangelho. São pessoas que têm estas características que nós acabamos de ver. Eles guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho da verdade. Diz Apocalipse capítulo 12, verso 17, falando desse remanescente. São todos aqueles que estarão vivos na terra proclamando a última mensagem de Deus. E em Apocalipse 14, verso 12, diz, aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o quê? A fé em Jesus.
Então, irmãos, quem são os 144 mil que acompanham o Cordeiro? São aqueles que têm aquelas 5 características e estão vivendo na terra para a pregação final do Evangelho. Jesus, então, no seu último apelo à terra, ele não está acompanhado de anjos, mas ele está acompanhado de outras pessoas como eu e você. Porque não existe testemunho mais forte do que quem já viveu essa experiência. Se um anjo estivesse pregando para um ser humano, o ser humano poderia dizer a este anjo: você está falando isso porque você nunca pecou. Se você tivesse pecado, você entenderia que eu não posso chegar aonde você está pedindo. Mas quando um ser humano prega para um outro ser humano, então nenhum ser humano tem desculpa por não aceitar Jesus, porque se alguém aceitou, o outro também pode aceitar. Então Deus usa aqueles que foram redimidos, foram comprados da terra, diz lá o texto bíblico, e são estes comprados da terra que proclamam a última mensagem de Deus a toda a terra. Eu e você somos parte hoje dos 144 mil, porque estamos proclamando a última mensagem de Deus, estamos vivos sobre a terra. Nós estamos anunciando esta mensagem de Deus sobre a terra. Então eu e você hoje também fazemos parte dos 144 mil. E a Bíblia representa então este movimento mundial de pregação do Evangelho como 3 anjos. Se você tem sua Bíblia ainda aberta em Apocalipse capítulo 14, nós vamos ver que há 3 anjos aí. Então o movimento de pregação final do Evangelho é dividido em 3 partes. Nós não vamos estudar nenhuma dessas 3 partes hoje, vamos estudar na semana que vem. Mas estes 3 movimentos de pregação, essa forma global de pregar o Evangelho, Deus chama de 3 anjos. E esses 3 anjos são os 144 mil pregando o Evangelho para iluminar a terra inteira. Então esses 3 anjos aparecem num chamado de Deus para iluminar a terra. Isaías 52 diz que a terra está em trevas. Mas Apocalipse 18 diz que a terra é iluminada. E a terra é iluminada por este movimento final de pregar o Evangelho. Nós estudamos no capítulo 12 que a verdade foi lançada por terra. Lembram disso? Daniel 8, verso 12, a verdade foi lançada por terra. Mas agora há um movimento de restauração da verdade. E este movimento vai restaurar a verdade, tirar a verdade da terra e colocá-la novamente no seu devido lugar. E este movimento é simbolizado por estes 3 anjos, sobre os quais vamos estudar com mais detalhes na semana que vem. Mas hoje, meu querido amigo, eu gostaria que você guardasse esse texto no seu coração. Tudo isso está ocorrendo, esta pregação mundial do Evangelho, que Deus está levantando estes 144 mil para pregá-la, é porque Deus lhe ama muito além do que você consegue imaginar. Esse texto de João 3,16 afirma isso, ali, Deus amou o mundo de tal maneira. A palavra tal aí é o que na língua portuguesa as pessoas chamam de advérbio. Ali é um advérbio de intensidade para mostrar de que maneira Deus amou. Mas Deus amou de uma forma tão intensa, Deus amou de uma forma tão grande, que não há nada na terra que possa comparar o amor de Deus. Existe um hino no nosso cenário, eu não me lembro agora o número, penso que é o hino 33, mas não tenho certeza, que diz assim que se todo o céu fosse papel e toda a água do oceano fosse tinta, e a pena hábil do escritor pudesse escrever sobre o amor de Deus, faltaria água no oceano e faltaria céu para escrever sobre o amor de Deus. Tal é o amor que Deus tem. E diz que Deus amou tanto ao ponto de dar o seu Filho unigênito para morrer, para que todo aquele que nele crê não perca a salvação, não morra no império das trevas, não viva afastado de Deus. Mas o objetivo da morte de Jesus na cruz foi que todo aquele que nele crê tenha direito à vida eterna. Este é o seu destino, é para isso que Deus lhe destinou, para a vida eterna. Deus não imagina, Deus não quer sequer pensar na possibilidade de que seus filhos queridos pereçam. Mas infelizmente, todos os dias, milhares dos filhos de Deus morrem perecendo longe do Senhor e da salvação, porque não aceitaram o amor de Deus por eles, não seguiram o Cordeiro, não aceitaram a direção de Deus na vida. Por isso que Jesus ainda não voltou.
O grande amor de Jesus por nós foi o que motivou a vir a este mundo, foi o que o fez andar para a cruz do Calvário, foi o que o fez não desistir. Naquele dia, naquela pequena via lá em Jerusalém, que tem um nome latino, apesar de Jerusalém falar a língua hebraica, mas aquela ruazinha, mesmo nos dias de Jesus, já tinha um nome latino, por causa da influência romana em Jerusalém. E aquela via era a via que levava da cidade para um monte que existia bem em frente, um monte chamado Gólgota, em hebraico, que em português significa caveira. Era ali no Monte da Caveira, no Monte Gólgota, também chamado de Calvário. Era onde as pessoas, os condenados a morrer crucificados, eram crucificados. Normalmente, por aquela via estreita, chamada de Via Dolorosa, caminhavam então ali os condenados, acompanhados por uma escolta do Império Romano, para que lá no alto do monte fossem crucificados. Um dia, Jesus também estava andando pela Via Dolorosa, carregando a própria cruz, ferido. Ele tinha levado ali, tinha sido maltratado, ele tinha apanhado muito, e ele estava caminhando com a cruz pesada pela Via Dolorosa para o Monte da Caveira para ser crucificado. Mas, amigos, não havia força no mundo para manter Jesus naquela estrada. Ainda que todo o exército romano fosse reunido naquela pequena viela chamada Via Dolorosa, ainda assim não teriam poder para manter Jesus ali. Se todos os demônios do inferno reunissem com o diabo, mais o Império Romano, ainda assim não teriam poder para manter Jesus andando ali em direção ao Monte da Caveira. Só existia um único poder para manter Jesus ali, era a própria vontade dele. Ele deu a vida dele, não tiraram dele, ele deu, porque não havia ninguém na terra, poder nenhum no universo capaz de tirar a vida dele. Ele voluntariamente a deu. E ele caminhou para o Monte da Caveira, para o Monte Gólgota, para o Monte Calvário, como também é chamado, porque ele quis, voluntariamente, com um único objetivo, salvá-lo e me salvar também. Esta foi a única razão. E a única razão que o motivou a fazer isto é o amor que ele tem por nós. Se você é pai, se você é mãe, talvez você entenda um pouco. O que você faria pelos seus filhos? Você seria capaz de doar um rim pelos seus filhos? Por um de seus filhos, se fosse necessário? Você seria capaz, ainda em vida, doar uma córnea para um filho ou uma filha, se necessário fosse? Se seu filho ou sua filha, de repente, tivesse uma doença tão grave que o único tratamento fosse, por exemplo, nos Estados Unidos, você venderia sua casa, seus carros, seu sítio, sua fazenda, pegaria todo o dinheiro que você tem economizado ao longo do tempo e pagaria o tratamento de seu filho lá? Eu creio que sim. Você responderia assim a todas, você deve ter respondido assim a todas estas questões. Porque por um filho ou uma filha a gente faz qualquer coisa. Vamos ao limite de dar a nossa vida. E Deus foi além disso. Ele não doou uma córnea, Ele não doou apenas um rim, Ele doou a própria vida, para que eu e você pudéssemos ter direito à salvação. Apenas amor o manteve na cruz. Nada mais, não havia coisa alguma. Mas Jesus não apenas morreu e acabou. A Bíblia diz que Ele ressurgiu no terceiro dia. Na manhã do domingo Ele se levantou, porque não havia poder no universo para mantê-lo na sepultura. Ele levantou triunfante. E a Bíblia diz que a ressurreição de Jesus é o penhor, é a garantia que Deus dá de que a nossa salvação vai ocorrer também. Assim como Jesus venceu a morte, nós também venceremos a morte. Se não alcançarmos a vinda de Jesus em vida, a ressurreição de Jesus é a garantia que Deus deu, é o penhor, é o valor que Deus deu para garantir a palavra dele, de que nós também venceremos a morte pelo poder de Jesus. Então a nossa salvação espiritual já está assegurada hoje. A nossa salvação física, transformação vai ocorrer no dia da volta de Jesus, e não importa se você está vivo ou se você estiver morto, porque a ressurreição de Jesus é a garantia da vitória definitiva de Deus sobre o pecado. A Bíblia diz também
em 2 Pedro, no capítulo 3, verso 9, que a volta de Jesus não ocorreu ainda, por uma única razão. Que razão é esta? Está vendo escrito aqui atrás? É porque Deus é paciente. Ele não quer que ninguém se perca. Ele está esticando o tempo. Se Jesus tivesse voltado uma semana, na semana passada, quantas pessoas teriam se perdido? Quantas pessoas que estão recebendo o Evangelho, quem sabe, esta semana pela primeira vez? Quantas pessoas estão erguendo a mão para dizer, eu aceito Jesus Cristo como meu Salvador? Hoje, durante essa semana, que se Jesus tivesse voltado uma semana atrás, teriam se perdido. Então a volta de Jesus não ocorreu ainda. E apenas porque Ele é paciente, querendo que mais pessoas se salvem. Mas Jesus não vai poder esperar para sempre, senão o pecado também teria uma vida eterna. Há um momento em que, infelizmente, essa oportunidade conclui. Lembra do caso do dilúvio? Durante 120 anos Noé pregou, mas chegou o dia em que, infelizmente, Deus teria que trancar a porta da arca. Ele disse para Noé, Noé, entra na arca, você e sua família. E um anjo do céu veio e trancou a porta da arca. Uma semana antes de cair o grande dilúvio, quando finalmente o grande dilúvio começou a cair, as pessoas entenderam que a única forma de se salvar era estar dentro da arca. E todos naquele momento correram para a arca. Mas a porta da arca estava fechada, porque uma semana antes ela foi trancada. Só estava salvo quem estava dentro da arca. A porta da graça não fica aberta para sempre. Um dia Deus precisa fechá-la. Por isso o texto bíblico, nesse texto que nós temos aqui do livro de Hebreus, nos convida a pensarmos sobre isto. Ali diz, tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente, cada um durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado, porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardamos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Enquanto se diz, hoje se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provação. Qual é o tempo que nós temos? Qual é o tempo que nós temos para aceitar a salvação que Deus está nos oferecendo? Hoje, não é amanhã, nem depois de amanhã, nem daqui a um ano, é hoje. Porque a porta da graça de Deus está sendo fechada todos os dias. Quando alguém morre, a porta da graça fechou para ele. Se ele já estiver dentro do reino de Deus, ele está salvo. Se ele, infelizmente, morreu fora do reino de Deus, ele está perdido para sempre. A salvação Deus dá, mas nós temos que aceitar. Deus não a aceita por nós. Nós temos que voluntariamente aceitar a salvação que Deus dá. E a grande pergunta é, você já aceitou Jesus como seu Salvador? Veja lá, você também fará parte dos 144 mil se aceitar Jesus Cristo como seu Salvador e como Senhor de sua vida e o seguir em amor e fidelidade. Você fará parte dos 144 mil se você aceitar Jesus como seu Salvador e como Senhor de sua vida. E se você estiver disposto a segui-lo em amor e em fidelidade. Então eu pergunto, este é o seu verdadeiro desejo? Você gostaria de dizer, eu aceito Jesus Cristo como meu Salvador e Senhor de minha vida? Amém. Deus seja louvado. Esta é a condição para fazermos parte dos 144 mil. Quando nós aceitamos a Jesus como nosso Salvador, como Senhor de nossa vida, e em amor nós o seguimos, em fidelidade e obediência. Para onde quer que Ele nos leve, vamos segui-lo, porque Ele é o Senhor de nossa vida, confiamos que Ele sabe o que está fazendo. Eu exorto, meus queridos, a aceitar Jesus como seu Salvador, porque hoje é o dia da oportunidade. Não podemos deixar para amanhã, para depois de amanhã ou para qualquer outro dia. Hoje é o dia da oportunidade. O Eric e a Gabriela vão cantar mais um hino. Penso que o Abner vai tocar também.
Enquanto eles estiverem cantando, o Eric e a Gabriela, eu gostaria que você estivesse orando aí na sua mente, no seu coração. Fale com Jesus, dizendo a Ele que você o aceita como seu Salvador, mas não apenas como Salvador, também como Senhor de sua vida, e que você está disposto a segui-lo, não importa as consequências, para onde Ele lhe levar. Parece ser assim, tão simples de falar, um tema tão comum de se escutar. Quero te contar do amor de Deus, mas não sei por onde começar. É tão profundo, intenso, imenso e é por mim extravagante, infinito e é por ti. Todo mal que eu fiz não pôde me afastar do amor de Deus por mim pra me salvar. O eterno amor morreu na cruz pra viver completo eternamente, enfim. Por amor entrega-se para sofrer, por amor transforma-me num novo ser. Incondicional amor de Deus, louco pra pulsar junto ao teu coração. Eu não sei te explicar. Canções que já cantei, poemas que já li, e as tentativas que eu já vi não vão compreender, não sabem descrever o amor que Ele é e tem por mim. Quem dá vida pra morrer em meu lugar tem um amor inexplicável a me amar. Todo mal que eu fiz não pôde me afastar do amor de Deus por mim pra me salvar. O eterno amor morreu na cruz pra viver completo eternamente em mim. Por amor entrega-se para sofrer, por amor transforma-me num novo ser. Incondicional amor de Deus, louco pra pulsar junto ao teu coração. Eu não sei te explicar. E de tal maneira, pelo amor Ele me dá. Tenho salvação em sua luz. Todo mal que eu fiz não pôde me afastar do amor de Deus por mim pra me salvar. O eterno amor morreu na cruz pra viver completo eternamente em mim. Por amor entrega-se para sofrer, por amor transforma-me num novo ser. Incondicional amor de Deus, louco pra pulsar junto
nos levantar para a oração? Querido Deus, nesta noite nós erguemos a nossa mão para dizer que aceitamos Jesus Cristo, o Cordeiro, como nosso Salvador. Erguemos a nossa mão também para dizer que nós aceitamos o senhorio do Cordeiro sobre nossa vida. E hoje nós aprendemos que o Cordeiro está de pé, guiando um povo que dará a última proclamação do Evangelho ao mundo. E ao erguermos a mão nesta noite, nós estamos nos voluntariando também para fazermos parte deste grupo dos 144 mil que irão restaurar a proclamação da verdade, que irão proclamar a queda de Babilônia e que vão chamar as pessoas para saírem de Babilônia para entrarem no reino do Cordeiro. Por isso, Senhor, nós pedimos humildemente que, em primeiro lugar, nos dê a consciência do grande amor que o Senhor tem por nós, que supera o nosso amor por nossos filhos. O Senhor foi capaz de dar tudo para que nós pudéssemos ter direito a tudo também. E hoje nós estamos aqui vivendo nessa terra, mas nós não pertencemos mais a este mundo, porque nós estamos salvos, nós estamos no reino do Filho do seu amor. Nos dê esta consciência que estamos no mundo, mas não pertencemos mais ao mundo, para que o Senhor nos use também como parte destes 144 mil que proclamarão a tua verdade eterna a todo mundo e irão iluminar a terra com esta verdade. É o que pedimos humildemente, Senhor, bem como pedimos a tua bênção para esta semana. Teremos desafios, teremos que tomar decisões, teremos que fazer escolhas pequenas, médias, grandes, mas em qualquer decisão, por favor, nos guie para que qualquer decisão que venhamos tomar sempre demonstre que nós estamos seguindo ao Cordeiro. Não importa as consequências. Nos dê tão somente fidelidade ao Senhor e à tua palavra e aquilo que o Senhor tem feito por nós. Por favor, nos leve em segurança para casa agora. Nós oramos com muita gratidão por tudo que o Senhor já nos tem dado. No nome santo, bendito, eterno e todo-poderoso de nosso Salvador Jesus Cristo. Amém. Eu vou estar ali à porta que eu gostaria de cumprimentar todos vocês.